E lá vamos nós para o fantástico mundo de Bob da gestão pública do Brasil. Simone Tebet resolveu criar uma nova forma de ajustar as contas públicas do país. Como? Mexendo no Simples Nacional. Incrível a ideia dela. Justamente o regime que facilita a vida do micro e pequeno empresário, ela resolve dificultar. Para quê? Arrecadar mais. Impressionante. O governo tenta a todo tempo, a todo custo, aumentar a arrecadação para cobrir o rombo que ele mesmo criou. O que é um completo de um absurdo, mas é a realidade que nós vivemos hoje. A Tebet defende o aperto nas regras do Simples para ajuste das contas públicas, ou seja, você que está no regime do Simples, você pode ser extremamente prejudicado. O Simples ele foi criado para dar fôlego para os empresários em pequenos negócios, que já sofrem com a alta carga tributária do país. Com a modificação, com o arroxo do Simples que a Tebet quer fazer, isso vai ficar complicado e você não vai conseguir empreender porque a sua pequena empresa, o seu pequeno negócio vai passar a ser sufocado pela gestão PT, pela gestão Lula. Na realidade, ao invés de cortar gastos desnecessários, como o enxoval da Janja, as cortinas, as viagens do Lula, ele prefere sufocar quem já está apertado. E olha só, falando em absurdo de gestão PT, a censura no Brasil chegou em níveis ditatoriais. Dá uma olhada, a notícia está aqui. A Anatel confirmou ao STF que a Starlink, a empresa do Elon Musk, bloqueou o acesso do X no Brasil, o antigo Twitter. Esse bloqueio ocorreu após ordens judiciais relacionadas ao descumprimento das determinações do STF. Vale destacar que o STF bloqueou as contas da Starlink e permitiu a apreensão de carros e aeronaves para pagar uma dívida que é da empresa X. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como bem disse Lira, é como você bloquear as contas da Ambev por conta de uma fraude fiscal nas Americanas. E dessa vez o Lira está certo. É completamente absurdo o que fizeram com a Starlink, o que demonstra que o Alexandre de Moraes está numa cruzada contra o Elon Musk e todas as suas empresas, mesmo que isso seja ao custo da nossa liberdade. A questão é, até onde nós vamos permitir que o governo e que o judiciário pratique esse tipo de censura? Que as decisões judiciais, sob o argumento de defender a democracia, atentem contra a liberdade de todo mundo? Até quando a gente vai permitir que as nossas liberdades, as nossas opiniões sejam censuradas sob um falso argumento de democracia? Porque o ambiente democrático do país, ele permanece inalterado, ele começa a ser amesquinhado quando o governo Lula vem ao poder e começa a censurar as pessoas. Porque se você não tem uma liberdade plena para falar o que você pensa, se você vai numa campanha eleitoral sem o Twitter, como está acontecendo agora, naturalmente a democracia está sendo posta em xeque. E é isso que está acontecendo no país, neste exato momento. Não havia isso antes. Eles utilizaram do argumento da democracia para criar um ambiente tóxico para depor o presidente Bolsonaro. E depois, na sequência, se utilizam disso para perseguir as pessoas que de alguma maneira apoiam o presidente Bolsonaro. E aí, olha que interessante, ainda sobre o bloqueio do X. Nunes Marques cita controvérsia sensível e defende decisão final seja do plenário do STF. A questão é que se a PEC das decisões monocráticas já tivesse sido aprovado, esse tipo de decisão não teria acontecido sem o plenário do STF. Mas vamos lá, eu até entendo o que o Nunes Marques quis dizer, mas você confia no pleno do STF? Responde para mim. Você acha que a decisão que vem do pleno do STF vai seguir a legislação? Porque se o STF seguisse a legislação, a decisão do Alexandre de Moraes não teria sequer sido feita. Não teria acontecido nada disso. A questão é que, infelizmente, nós estamos diante de uma vendetta e pagando a conta da vendetta. Isso é um completo de um absurdo. E aí, para e pensa. A situação está ruim agora. Imagina se a esquerda assumir a prefeitura de São Paulo. Por isso, mais do que nunca, a gente tem que se unir. E a união é para eleger o Pablo Marçal, prefeito no primeiro turno, número 28, com Rubinho Nunes, vereador 44555, conto com seu apoio, conto com seu voto. Hoje eu estou no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a adega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar no esquerdista burro no meio de uma avenida. A gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.